O Evangelho de Marcos, nós estamos trazendo uma abordagem na perspectiva de um artista. Na verdade, como se fosse um fotógrafo. Numa turnê de Jesus de Nazaré, viajando os arredores de Jerusalém, dos outros lugares. Então, Marcos, ele começa como se fosse um fotógrafo em os feitos de Jesus Cristo. Ele não tem tempo, ele não é um artista como um escritor, como alguém que tem uma coisa assim de escrever cada coisa de forma acurada e precisa, mas ele tem esse olhar para cada feito de Jesus, e por onde Jesus passava, dá para ouvir os cliques. E Jesus está ali fazendo o que ele veio para fazer. E é nessa perspectiva que nós olhamos diferente dos outros evangelhos. Marcos traz essa rapidez. Ele não tem tempo para gastar com as outras coisas, como Mateus, Lucas, e João. Ele foca nos feitos de Jesus. Os acontecimentos que Jesus estava ali envolvido. E isso é importante para nós. É importante porque os feitos de Jesus, eles são aqueles que nós olhamos e nós então aplicamos e refletimos sobre a realidade da vida do Senhor. Então, ao nós então voltarmos agora, a navegar agora, ainda nessa primeira parte, estamos na primeira parte, até o capítulo 8, é a primeira parte, tá? Já eu vou dar a divisão, a gente dividiu em 3 partes, na verdade, do 1 ao 8, E aí, as outras partes, de forma bem simples, para que possa fazer sentido para nós. Mas olha que interessante, o Evangelho de Marcos, ele começa de uma forma estrondosa, explosiva, vamos assim dizer. Ele não começa com uma abertura, um debate acerca do que é as boas novas, acerca do que é essa coisa, se é uma coisa que é mais ou menos, se dá para mudar, se dá para atualizar, se não dá. Ele começa dizendo que no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ponto. Essa realidade, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, não dando espaço para nenhum lugar de dualismo, nem relativismo, e nem qualquer outra coisa que possa distorcer a realidade desse Evangelho. Isso eu estou citando Marcos capítulo 1, versículo 1, tá? Que é assim que ele começa. O escritor inglês, N.T. Wright, ele começa o seu livro, Como Deus se Torna Rei, com uma crítica. E essa crítica é que como ele instiga esse pensamento provocativo, talvez conhecido como uma alfinetada, ele fala assim que nós olhamos, no geral, para os evangelhos como uma coisa básica. E aí depois que a gente vai pelos evangelhos, a gente pode ir para uma coisa mais carnuda, como se fossem as cartas paulinas. E então ele critica esse ponto porque ele, na perspectiva dele, nossa também, eu já falei isso, R.C. Sproul falava, se nós errarmos no Evangelho, nós erraremos em tudo. Se nós abraçarmos qualquer tipo de outro Evangelho, que não seja o Evangelho puro de Jesus Cristo, nós estaremos alicerçando a nossa vida, não nessa rocha inabalável que é o Senhor. Nós estaremos misturando as coisas. E então o dia que os dias maus vierem, o dia que a tempestade e as coisas acontecerem, nós falharemos e veremos então todo o alicerce da nossa casa sendo levado, porque nós fundamentamos as nossas vidas num evangelho que não era o de Jesus Cristo. É importante ressaltar, como parte da introdução, que esse Marcos ele era conhecido como João Marcos, o seu nome é romano e o seu nome hebraico, Ele foi aquele a qual Paulo estava na viagem lá com Paulo e traiu Paulo, deixou Paulo na mão. Paulo, um cara missionário, extremamente radical,
teve dificuldade de perdoar o jovem João Marcos. E então, logo depois, um tempo depois, rolou uma oportunidade de eles se encontrarem de novo. Ele falou, não traz esse cara não. Esse cara deixou a gente na mão. E assim, é uma coisa terrível, mas assim, quem já teve em situações, por exemplo, em realidade de campo missionário, até mesmo na igreja, assim, existe uma coisa terrível, gente, é ser traído. Existe uma coisa terrível, é ter a sua confiança traída. Isso é uma coisa que é muito difícil de retomar. E isso acontece, infelizmente, em todas as igrejas. Isso acontece, infelizmente, em todos os lugares. Mas não é assim que deveria ser. Mas a coisa mais linda dessa realidade é que essa história não acaba assim, né? Lá no final, quando Paulo, então, ele fala lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 10, a gente não vai ter tempo para... Mas ele fala que está pedindo algumas coisas e ele fala como... né, aquele jovem que acompanhou, né, o Paulo e Barnabé, e ele fala, então, que para trazer o jovem Marcos, que ele era útil, que algo havia mudado, talvez a maturidade veio, talvez ele já não estava mais acostumado com o arroz e feijão da mamãe. E ele já havia saído de casa e havia então crescido e vivido de uma forma que ele tinha que ser responsável pelas suas atitudes. Então Paulo reconhece isso, e isso é uma coisa muito preciosa para nós. Porque se tivesse acabado ali esse texto, daria uma impressão errada do Evangelho. Que seria um Evangelho que não há perdão. Seria um evangelho que não há restauração, não há reconciliação. E isso é muito precioso para nós, porque isso faz parte do coração de Jesus, acerca do amar o próximo, acerca do amar os inimigos e perdoar muitas vezes ao dia, de uma forma que a gente não tem como gastar os créditos de perdão. E isso é uma coisa preciosa, né? Então, esse evangelho ele é escrito para um público-alvo como lembrete para a gente, né? Há alguns pensamentos acerca desse evangelho. Então ele completa esse evangelho antes de Mateus e Lucas, né? Então ele permite usar o evangelho como uma fonte para, né, a deles, que a afirmação, assim, é como se fosse uma base para escrever de alguma coisa que já tinha, né? Então, assim, Marcos, então, ele completa esse evangelho acompanhado, né? Valeu, obrigado. Há quem diga, né, que poderia ter sido chamado o evangelho de Marcos de acordo com Pedro, né? Porque, assim, dá para ver essa coisa, né? Mais ou menos aí nos anos 50, 60, né? Então, deixando esse pano de fundo, né, a gente vai entrar só na divisão do livro de forma rápida. O Tim Mack do Bible Project ele divide em 3 atos, né? Então, o ato 1 é Galileia. Tudo acontece do capítulo 1 ao capítulo 8, ali na Galileia. Tudo acontece relacionado acerca de quem é Jesus. A gente está vendo Jesus sendo tentado e testado a todo tempo acerca da sua divindade, acerca de quem ele é. Então, o ato 2 ele está a caminho, né, do capítulo 8 a 10, o que significa Jesus ser o Messias. Havia muito Jesus por lá. Agora, ser o Messias, o esperado, ali, em corpo e carne. E aí, então, o ato 3, em Jerusalém, já então de 11 a 16, como Jesus se torna rei. E aí, então, a gente começa, então, a exposição dessas sessões, tá? Eu estou dedicado a terminar em 40 e poucos minutos. Não sei se você percebeu, tem uma tela lá atrás, e o tempo está correndo, e a hora que passa depois, fica vermelho. Depois que fica vermelho, acaba a luz. Então, vamos lá. Mas como a gente está fazendo de forma sequência, sistemática, não tem problema a gente parar no meio do caminho, domingo que vem a gente toma, mas a gente não vai estender, tá, gente? Nosso desejo é fazer nosso culto dominical mais curto, mais gostoso, e que todo mundo deseje voltar no próximo domingo, tá bom?
sem desaguar ou moiar ou deixar a palavra fraca. Tá bom? Positivo, pessoal? Vamos lá. De 1 a 3. Então a gente vê o povo local da cidade de Jesus fica ofendido com ele. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus, então, ele chega à sua cidade natal. Ele foi chamado de Nazareno, Jesus de Nazaré, né? Lembram de Nazaré? Foi aquele que foi falado. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então ele chega, ele começa a ensinar o que era de costume, né? Era o seu chamado. Ele sempre deixou muito claro isso e parece que aproveitou todas as oportunidades desde a sua adolescência para ensinar e proclamar o reino de Deus, o qual falava de si mesmo, mas não de uma forma egoísta, mas de uma forma de uma história linda de redenção para com o mundo. O povo então fica admirado com a autoridade. Nós vimos lá no começo de Marcos, fala que era diferente dos fariseus, fala que era diferente dos homens da lei. Ele ensinava com uma coisa diferente. E então isso fazia com que eles ficassem confusos. Porque eles começam falando assim, de onde lhe vem essas coisas? Da onde vem tamanha sabedoria? E aí então, né, a gente pode começar a imaginar uma situação, né, Jesus na cidade natal, diante da galera que estava se perguntando como que Jesus se tornou esse homem poderoso em palavras e obras. O Jesus de Nazaré, o carpinteiro. Né? Então ele sai da cidade como um carpinteiro e ele volta como o Jesus, o Messias. Então imagina para a galera que está acostumada a jogar bolita ou futebolzinho ali, igual caixote. Fala assim, mano, o cara brincava com a gente ali, cara. Jogava um bet com a madeira lá que ele fazia. E aí o cara volta, tipo assim, cara, só nos milagres, mano. E aí, então a galera começa a pensar, cara, a gente não viu em que escola que ele estudou. Cara, ele foi para algum seminário aí, na época não tinha muitos seminários. E aí, então, não conhecemos nenhum rabi que era famoso, o top dos rabis lá, com maiores visualizações no YouTube, o qual estava ensinando ele no Masterclass. E aí ele volta, e a galera tipo assim, mano, é o mesmo? Só que alguma coisa mudou. Ele não seguiu nenhum rabi. Para ser um talmidim, um discípulo, precisa ter um mestre. E aí leva um tempo para eles entenderem que, na verdade, ele é o mestre dos mestres. Eu ia falar que ele é o mestre do mago. O John falaria isso, então tá bom. O John vai ficar feliz que eu falei isso. O mestre dos magos. O mestre dos mestres. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele já não era mais a quem eles pensavam que fosse. Então a gente vê, o Guzik fala assim, que ao longo dos séculos, algumas pessoas pensaram que o emprego de Jesus era de um carpinteiro, de uma forma que desacreditava da sua mensagem. Olha que interessante isso, gente. Tipo assim, a Bíblia fala que desde a adolescência de Jesus ele ensinava com autoridade. Então a sua profissão, ou a sua vocação, ou a coisa com qual ele era conhecido, não era algo que perdesse a autoridade da mensagem proferida. Eu amo a história do pastor Chuck, ele costumava dizer que uma das pessoas que mais tocou a vida dele era alguém que cuidava da propriedade lá da Calvary. Ele falava assim que chegou uma época que ele percebeu, ele falou assim, cara, eu vou buscar sabedoria nesse zelador. E ele chegava lá no zelador e falava, e aí, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? E aí, meu irmão, como é que tá? Como é que tá? Me fala, como é que tá as coisas? Fala, o Senhor é bom, o Senhor está fazendo isso. E a gente, como igreja, a gente ora, o Senhor está nos abençoando e tal. Mas e diante daquela circunstância, como é que o irmão reagiria? Assim, a Bíblia fala assim, assim, assim. Ele fala assim, tá bom, obrigado, hein? E lá depois falava assim, aprendi com o irmão. Olha isso aqui, gente, que coisa linda. Isso aqui você poderia ter aprendido de um PhD. Mas está aprendendo de um irmão que está aqui no nosso meio, que é um irmão humilde.
E isso mostra o coração de Jesus acerca de ser um carpinteiro, né? É bem importante pensar que a palavra carpinteiro não é necessariamente como a gente imagina um marceneiro, alguma coisa do tipo, né? Não é necessariamente, é mais para um construtor. Jesus pode ter trabalhado com pedra também, né? Então a gente vê em alguns lugares o pessoal exaltando as pedras de Israel. Então, assim, existem muitas pedras até hoje. Então pode ser também que ele lidava com essa questão de madeira e pedra, né? Então era um material de construção muito comum naquela época, no seu lugar. E isso pode soar um pouco estranho para algumas pessoas, porque até mesmo quando a gente pensa em ensinar as crianças, é bem normal ensinar, tipo, Jesus, sei lá, construindo alguma coisa com a sua mão, e com madeira, ou coisa do tipo. Ou até mesmo na questão imaginativa, né? De Jesus ser mais um carpinteiro do que um construtor em si. Uma observação importante aqui, que quando eles estão ofendidos acerca de Jesus, eles usam termos que são depreciativos. Não é positivo de forma alguma. Fala assim, cara, mas não é aquele carpinteiro, não é tipo assim, pô, não é aquele cara grandão, não é aquele cara não é o bichão, né? Não é o que tem aquela coisa incrível, não. Cara, o carpinteiro, fico pensando, né, quais são talvez as profissões que nós olhamos, né? E talvez olhamos com uma coisa assim, para baixo, né? E então acho que vale a pena cuidar. Assim como o pastor Chuck aprendia sabedoria com o senhor humilde, zelador, tem muitas pessoas por aí que não têm muita coisa acerca de escolaridade ou de profissão, mas podem ter Jesus e isso pode ser uma coisa incrível de sabedoria. Acho que uma das coisas do cristianismo que torna o cristianismo peculiar e diferente, gente, é que sabedoria não vem somente com idade, tá? Você pode ser um velho e ainda assim ser extremamente ignorante. E você pode ser alguém muito jovem, extremamente sábio e inteligente, se você estiver baseando a sua vida nas Sagradas Escrituras. E isso, as Sagradas Escrituras têm poder para fazer isso, para tornar as pessoas sábias. E isso é muito incrível pensar, né? Então eles começam a classificar. Não é ele o carpinteiro? Alguém disse que não é maravilhoso pensar que de todas as coisas que Jesus poderia ter sido, ele escolhe, dentro da soberania divina, ser um carpinteiro, um Deus construtor que sabe construir e criar. Isso é incrível, gente. Como ele nos criou e como ele pensou em cada parte da gente. E ele pensou em cada coisa que talvez a gente nem goste. Porque a gente não tem uma compreensão da realidade do Criador, de que pensou em cada fio do nosso cabelo, até aqueles que perderam o cabelo. Na glória o cabelo vai voltar, restaurado. Mas não é incrível isso, gente? De todas as coisas, de ser aquele que cria, aquele que constrói. Isso me lembra as palavras do apóstolo Paulo, que a boa obra que ele começou, o bom trabalho que ele começou, ele é fiel para continuar e levar até o fim e trazer ao fim aquilo que ele começou. Isso é incrível. Algumas coisas que Jesus aprendeu e nós podemos aprender como carpinteiro, olhando para o nosso Senhor. Ele aprendeu que há muito potencial em um pedaço de madeira ou pedra. É importante para a sua profissão. Ele aprendeu que é preciso trabalho e tempo para tornar algo útil. Ele aprendeu que as melhores coisas são feitas de madeira mais dura. E isso é incrível. Eles seguem adiante, eles falam, mas não é esse o filho de Maria? Lembrando que não é uma coisa positiva, não era uma coisa positiva naquela época. Também não foi um elogio, é uma frase adicional, né? Depreciativa.
Era o contrário ao costume judaico descrever um homem como filho de sua mãe. Mesmo quando ela era viúva, exceto em termos insultuosos. Olha que coisa interessante culturalmente falando. Nos dias de hoje, talvez a gente daria nome numa cultura mais de um patriarcado, ou talvez de um machismo, né? Mas a gente vê Jesus lidando com isso, e isso faz uma coisa, a gente entender uma coisa e observarmos. Quando nós damos o tema do Evangelho da Prosperidade com ponto de interrogação, né, ou com subtítulo no efeito reverso, é que o próprio Jesus, ele está vivendo a rejeição. Então, se você é um crente e acha que nunca vai ser rejeitado, nunca vai passar por sofrimento, é melhor procurar outra religião. Porque o cristianismo não propõe e não tem essa garantia para nós. Agora, ao contrário, é só abrir o livro. Mas sabe uma coisa incrível acerca do sofrimento, acerca da dor e acerca de uma prosperidade negativa, vamos assim dizer, quando se trata das dificuldades, é que a gente tem um Senhor e que prometeu que estaria conosco até o fim. E essa é a nossa âncora para a vida e para a morte. Amém? Então, quando a suspeita de desprezo pode estar por trás dessa descrição específica, né? Morgan perguntou. A falta de menção de José talvez implique, né, que ele morreu quando Jesus era jovem. Jesus provavelmente ficou em casa para sustentar a sua família até que os filhos mais novos tivessem idade suficiente para sustentar a família. São alguns pensamentos. Uma coisa que é importante ressaltar, que logo depois que fala das suas irmãs, sabemos que, então a gente pode saber que Jesus tinha irmãs e irmãos. Então a gente pode ter consciência e convicção de que Maria não permaneceu virgem, né? Então, essa questão de ser virgem, Jesus ter nascido de uma mulher virgem, é um ponto doutrinário, um dos mais importantes do cristianismo. Não tem como ser uma igreja evangélica crendo na ortodoxia bíblica sem acreditar nessa realidade do nascimento de Jesus de uma virgem. Não existe. Agora, o que nos aponta depois disso é que isso remete, de certa forma, na influência do catolicismo, o qual varia e debate e contradiz. As irmãs de Jesus, os irmãos de Jesus não nasceram de uma virgem. Eles nasceram da mesma forma que eu e você nascemos. Né? Eu não preciso descrever, né? Existe um credo apostólico que fala. Se você nunca leu o credo apostólico, cara, você é da Calvary Curitiba, leia o credo apostólico e não seja alguém que fala assim, mas isso aqui é de crente. É os pais da igreja que criaram aquilo para defender heresias. Então, tem algumas perguntas que nós temos, se nós lemos o credo todo domingo nessa igreja, um monte de questionamento a gente já não teria acerca de quem Jesus Cristo é, da forma que ele padeceu diante de Pôncio Pilatos, da forma que ele nasceu, da forma que ele foi criado, da forma que ele tem Deus como Pai, o Criador de todas as coisas. O credo apostólico é uma ferramenta criada com o intuito de nos levar a esse lugar de uma compreensão ainda maior e afirmação das crenças básicas do cristianismo. Então eu falo aqui, seguindo, né, fala que eles ficaram então escandalizados. Então esses camaradas, eles talvez cresceram com Jesus ali. Eles veem então essa realidade, Jesus sai e depois ele volta como o Messias. Então eles ficam escandalizados com Jesus. Essa é a palavra. Eles ficaram confusos, eles ficaram sem entender nada. E aí então, fica aquela observação e talvez um ponto de aplicação que em tempos de confusão, em tempos de estarmos ofendidos ou escandalizados, o silêncio é uma coisa ótima para a nossa vida, gente. Quem fala diante da ofensa, do escândalo, fala besteira e perde a linha e fala coisa que não deveria falar. E depois tem que pedir desculpa e perdão, porque você é crente. Não dá para fingir, não dá para apagar os stories. Quanto mais se você é casado.
Você pode deletar o seu perfil, mano. Que vai passar uma hora lá que você vai ter que colocar em prática a humildade de Jesus Cristo e pedir perdão. Então esses caras ficaram confusos. Seguindo adiante, né, do 4 a 6, a gente vê como Jesus então ele reage à rejeição do povo da sua cidade. É uma coisa que a gente pode aprender com o nosso Senhor. Ele fala que só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, que um profeta não tem honra. Como se Jesus precisasse. Na verdade, tipo assim, cara, Jesus é aquele que o Pai abre os céus lá e ele fala que esse é o meu filho. Não precisava de mais nenhuma afirmação de mais ninguém, cara. E aí então, Jesus então, ele vê essa rejeição como um preço que um profeta fiel deve pagar. Jesus é um profeta. E um profeta, ele passa por isso. Com certeza, embora tê-lo ferido, muito ser rejeitado por seus amigos e vizinhos, porque alguém tinha coração. Se tinha alguém que tinha coração, era Jesus. Os católicos falam o Sagrado Coração de Jesus. Mas é verdade, é o Sagrado Coração de Jesus. Eu amo essa questão de que existe essa realidade de Jesus que a gente pode entender. Assim como ele pode nos entender, a gente pode entender ele. Fala que ali ele não fez nenhum milagre. Não era porque ele não podia, não é porque ele não tinha poder para isso. Mas eu amo essa realidade que existe, essa questão dessa parceria entre Jesus e a nossa fé, e a nossa vida, e as coisas que ele faz no nosso meio. Existe uma coisa que Jesus, ele lida com uma forma muito diferente, é com a incredulidade. A incredulidade é uma coisa terrível no meio do povo de Deus. E a gente precisa aprender a lidar com ela. Porque não é simplesmente uma coisa assim duvidosa. Todos nós, se você me conhece por um tempo, você sabe que eu encorajo o questionamento. Eu encorajo a gente ter dúvidas. Eu encorajo a gente procurar saber. Nunca me ofendeu e nunca me deixou inseguro. Alguns pastores ficam inseguros, alguns líderes ficam inseguros. Eu não. Porque eu fui assim. E eu sou assim. Eu lembro na escola de ministérios da Calvary, tinha eu e outro pastor e a esposa de um pastor amigo nosso. Os professores vinham para a escola para dar aula a semana pensando, tem aqueles 3 lá. E nem sempre era positivo. Mas era esse desejo de saber as coisas. Então, incredulidade é diferente. Fala que Jesus, então, ele tem esse princípio de parceria com Deus e com o homem, né? Mas Deus pode trabalhar sem crença, mas com a incredulidade é uma coisa terrível. Porque a incredulidade é uma coisa muito mais profunda. E mexe com muitas coisas, muitas camadas acerca do que Deus é. Muitas vezes é uma afronta ao caráter de Deus. Não é simplesmente assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. É diferente disso. É diferente assim, cara, acho que Deus não pode fazer isso. Como se Deus já nos tivesse dado alguma ideia de que de alguma forma Ele falhou conosco. Ou talvez não nos socorreu quando nós mais precisamos. Ele nunca nos deu motivo, nem sombra de dúvida acerca do seu caráter e natureza. Mas existem 2 coisas que Jesus se maravilhou e se admirou no Novo Testamento. É sobre a fé e sobre a incredulidade. Então é algo que nós devemos cuidar. Então Jesus ele só se maravilhou, ele só ficou admirado no Novo Testamento. Esse termo é da incredulidade judaica e a fé gentílica. Isso a gente pode ver. Então, como parte de aplicação para nós, é importante que a gente sonde os nossos corações. Existe algum tipo de incredulidade no meu coração? Existe alguma coisa que o Senhor precisa remover
para que eu possa crer. E uma das coisas que eu amo acerca de Jesus, gente, é que teve vezes que ele curou até mesmo sem as pessoas terem fé. Porque não depende de nós. Teve outras vezes que dependeu da fé, ou teve outras vezes que dependeu da fé dos amigos. O que isso mostra? Isso nos mostra que se tem alguém que está na mão de alguém, é a gente. Então, se você é da Calva de Curitiba, tire das suas orações do eu determino, eu declaro. Você não faz nada com o Senhor. Você precisa se ajoelhar e pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não sou, mas tu és. Eu não tenho aquilo que eu deveria ter, mas tu tem tudo. E eu posso confiar em quem tu és. Que tu és bom, que tu tem poder para curar e para salvar, que tu és poderoso infinitamente mais do que eu posso pedir ou imaginar. A nossa imaginação, ela só vai até um certo lugar. A palavra de Deus fala que nem o céu dos céus é capaz de conter o Senhor diante da sua grandeza e majestade. Gostaria de ler um texto que a gente está falando da perspectiva artística, achei bem legal pensar nisso aqui. Nunca lemos que Jesus se maravilhou com arte ou arquitetura, ou mesmo com as maravilhas da criação. Ele nunca se maravilhou com a engenhosidade ou invenção humana. Ele não se maravilhou com a piedade do povo judeu ou o domínio militar do Império Romano. Mas Jesus se maravilhou com a fé, quando ele estava presente em um lugar inesperado e quando estava ausente onde deveria estar. Isso é incrível, gente. Então ele começa a percorrer os povoados, ensinando. Ele não permitiu que a rejeição e a ofensa o debilitasse ou o paralisasse. Isso a gente aprende em terapia, gente. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos rejeitados ou machucados, é ok a gente sentir dor, porque nós somos seres humanos. Mas não é ok nós ficarmos paralisados. Nós precisamos desenvolver e pedir para o Senhor e profissional para que a gente possa usar de mecanismo, para que a gente possa avançar, para que a gente possa ter o nosso coração curado, as nossas emoções no lugar correto. E aí então ele começa de 7 a 13, então ele chama os 12 e os 12 são enviados a pregar. E ele começa a dar algumas diretrizes. Ele fala assim: não levem nem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Em outras palavras, viajar com pouca bagagem os mantinham dependentes de Deus. Você não depende daquilo que você tem, você depende daquilo que eu tenho. Que eu sou tudo que você precisa para que você possa cumprir a missão que eu próprio estou dando diante de você. Isso não é uma coisa incrível? Não faz sentido alguém que é enviado por Jesus Cristo não depender dele, não confiar nele. Não faz sentido. O trabalho desses 12 que foram enviados não era mudar a mente das pessoas. Eles deveriam apresentar a mensagem de forma incrível, mas se o público não desse ouvido, não os recebesse, eles tinham uma forma de como agir. E algumas pessoas não vão receber, e assim é mesmo conosco hoje. E está ok. A gente não precisa sacudir a poeira ou os pés, mas a gente pode dizer assim: eu fiz a minha parte e eu confio no Senhor. Fala que eles saíram. A gente está falando sobre missão, a gente está falando sobre discipulado, a gente está falando sobre propósito. Eles realmente fizeram isso. Alguém disse assim: podemos ouvir a palavra de Jesus para nós o dia todo, mas algo está faltando até que façamos isso, até que saiamos. Porque senão não tem envio sem ir. E fala que eles saíram para pregar, proclamar, contar aos outros, anunciar novidades, boas novas e bondade.
E essas coisas não acontecem dentro da igreja. Acontece quando os seguidores de Jesus estão cara a cara com outras pessoas, contando sobre o que Jesus fez por eles. Era como se fosse um morador de rua que tem fome e encontra pão. E ele vai e conta para os seus amigos assim, eu sei onde tem pão. E aí então os seus amigos se juntam e eles vão lá para o pão da vida, que é Jesus. Amém? Barclay falou que quando os apóstolos saíram para pregar, eles não criaram uma mensagem, eles trouxeram uma mensagem. Eles já tinham uma mensagem. A mensagem era Jesus Cristo. A gente vê ali que mesmo em meio à incredulidade, fala que ele ungiu muitos que estavam enfermos e os curou. Né? Estava com uma piada engatilhada aqui, mas deixa quieto. Ia ser que nem o Dani, ia ser sem graça. Porque um pessoal não acredita nessa questão, né? Fala que o óleo não tem poder nenhum, então não precisa ter óleo, coisa, né? É só orar e coisa do tipo. Então assim, fala assim, cara, isso aqui, se tinha algum lance tipo gelol na época, talvez era o óleo que os discípulos usavam, coisa do tipo assim. A Bíblia fala para ungir, então a gente unge, gente. Não tem esse negócio de... não tem nada mágico, é verdade. Pode ser sem também, mas não dói nada usar o óleo. Então aqui a gente usa o óleo. Se você estiver doente e você precisar de oração, a gente ora. Porque a nossa convicção não está no óleo, está no Senhor. Mas assim, a gente não vê problema nenhum nessa questão. A gente não acha que é manguinga ou coisa, né, de superstição, né? Ou tipo o óleo ungido de Israel, ou de São José dos Pinhais, ou coisa tipo assim. Mas vamos lá, rapidão. Então a gente vê agora a morte de João Batista, versículo 14 a 16. Herodes ouviu falar do ministério de Jesus e ele fica então perplexo. Toda pessoa em lugar de autoridade, quando ouve que alguém está acima dela, ou se portando como acima dela, eles tremem. Insegurança vem, a gente sente isso facilmente. Insegurança está sobre nós de tempo em tempo. Então a gente vê o rei Herodes, né? O imperador Augusto negou o título de rei a Herodes. É uma coisa importante, tá, gente? Importante aqui nesse texto. Né? Ele é instigado pela essa questão ambiciosa de Herodias. Né? Herodes, então, ele pressionou repetidamente pelo título até ofender tanto a corte do imperador, que foi demitido como traidor. Marcos usa esse título de rei Herodes porque era o costume local chamá-lo de rei. Sabe quando o cara já se apoderou? Sabe, você vai no interior, em alguns lugares, o cara é o xerife, é tipo isso. Mas ele não tinha esse poder que ele achava que tinha. E aí, então, ele começa a usar, né, de forma, talvez, se aproveitar. Então, ele é lembrado como esse alguém, que ele não era tanto assim que ele achava que ele era. Né? Então, ele se escandaliza, a gente vê essa situação que ele imagina que é João Batista, a quem ele havia decapitado. Essa história aqui, ela toma uma coisa estranha, gente. Porque parece que está, tipo assim, para frente e para trás. Que ele lembra de João Batista, e aí depois o enredo de João Batista acontece no final dessa sessão. Mas só para a gente entender, a coisa está acontecendo ali, lembra? Que ele está clicando ali a coisa. Então, assim, só para a gente entender. Aí, então, do 17 ao 29, a gente vê essa morte de João Batista, né? Então, o próprio Herodes foi que enviou e prendeu João, né? Colocou ele na prisão. Fala que ele era um homem justo e santo, né? Herodes via João como alguém que era justo e santo, ouvia ele com atenção, com fascínio inegável, né? Mas ao mesmo tempo que o deixa perplexo e angustiado. Então a gente vê, pois já havia dito a Herodes, olha essa coisa aqui, esse é o profeta. Não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Então, João prega arrependimento toda a sua vida, e não seria agora que ele mudaria a sua mensagem. Ele vai até o fim acerca da fidelidade, acerca das Escrituras.
Então, a gente vê aqui, né, no 14, o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado conhecido. Jesus estava famoso em todos os cantos, todos os lugares. Algumas pessoas começaram a pensar, será que João Batista ressuscitou? Já sabiam que João Batista havia sido morto e decapitado, a sua cabeça veio num prato, que é super bizarro. Mas no 16 fala que quando ele ouviu essas coisas, disse, João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos? Gente, o evangelho da prosperidade no efeito reverso, tá? O profeta não ganhou um trono, não ganhou uma medalha, não ganhou um troféu, ele perdeu a cabeça. Mais uma vez, se você é parte da Calvary Curitiba, você acha que você tem que dirigir o melhor, ter o melhor, vestir o melhor, teclar no melhor, toma cuidado. Toma cuidado que pode ser ali na esquina que o tombo venha. Porque Deus não nos prometeu isso. Ele nos prometeu que Ele nos abençoaria. Alguns de nós teríamos, sim, coisas incríveis e muito melhores e maiores que muitos de nós. Mas isso não é um símbolo ou um significado da mão de Deus sobre a nossa vida. Existem pessoas muito bem-sucedidas no mundo e estão indo para o inferno sem Jesus Cristo. E existem muitos pobres na favela que estão indo para o céu e têm uma fé muito mais incrível do que muitos de nós. O que eu amo acerca de João Batista é que ele não abre uma exceção. A mensagem de arrependimento estava lá, afiada na boca dele. Eu queria dizer para você que uma igreja que ensina as Escrituras é só uma questão de tempo de pessoas se sintam ofendidas acerca da verdade. O Evangelho, ele é ofensivo em si. Ele não precisa de ajuda. Então, todos os assuntos que a gente for lidar, que bate de frente com a cultura, com o ensino que está lá fora, vai ofender pessoas. Quando nós falamos de coisa básica sobre o que a Bíblia fala sobre o casamento, que é de um homem com uma mulher, isso ofende pessoas hoje. Quando nós falamos que nós somos contra o aborto, isso ofende pessoas. E eu poderia estender a lista. Quando nós falamos que a Bíblia ela é suficiente, única regra de fé para a gente viver a vida que Deus tem para a gente, isso ofende pessoas. Então, que a nossa mensagem esteja afiada como a de João Batista. Eu falei isso uma vez, 2 anos atrás, eu volto a dizer, essa perspectiva de João Batista é um ponto, fica aqui uma aplicação, é um ponto de aplicação para a gente, como nós podemos descobrir se nós estamos idolatrando algo. É quando nós defendemos algo que nós não deveríamos defender. Isso especialmente na política. Não deixe de chamar errado o que é errado. Não deixe de chamar pecado o que é pecado. Seja o seu favorito. Não importa se é de direita, de esquerda, de cima para baixo, de dentro ou de fora. O que Deus chama de errado, de pecado, é pecado. Mesmo que seja alguém que a gente ame e goste e qualquer coisa semelhante. Então a gente vê essa coisa bizarra, né? João repreende Herodes. 19 fala que Herodias odiava e queria matá-lo. Então a gente vê uma figura como se fosse de Jezabel no Antigo Testamento, né? De querer matar o profeta. Herodes, versículo 20 fala que Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo, santo, e quando ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Olha que interessante, gente. O cara está lidando com uma realidade. Vou proteger esse cara, vou cuidar porque ele é santo e justo. Mas assim, mano, esse cara tá na minha bota. Esse cara tá aqui falando direto as coisas que eu estou fazendo errado, cara. E aí então vem essa ocasião oportuna, versículo 21. No seu aniversário, Herodes oferece um banquete aos seus líderes importantes, aos comandantes militares e principais personalidades da Galileia. Gente, olha isso aqui, gente. O cara não é rei.
ele faz um banquete, e ele age como se ele fosse um rei, e ele fala assim, cara, a moça dança lá, ele fala, peça qualquer coisa, versículo 22. A filha de Herodias começa a dançar, algo escandaloso e vergonhoso, é essa a ideia. Herodias não estava na cena do marido falando besteira, bêbado. Então, há esse pedido que não faz sentido algum. Seja o que for, versículo 23, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até metade do reino. Não se dá metade do reino que não tem. É tipo assim, bêbado é uma coisa terrível, né, gente? Cara, bêbado é uma coisa bizarra, gente. Assim, Seria hilário se não fosse bizarro e triste. Quando a gente olha na perspectiva bíblica, no Antigo Testamento, quando as pessoas iam diante do rei, havia toda uma cerimônia, havia toda uma forma de pedir. Porque se você pedisse algo que o rei não quisesse te dar, então aqui não há temor nenhum, de forma alguma, de coisa de lado nenhum, só João tinha temor. Versículo 25. Não, 24. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, já estava tudo esquematizado. Não precisou nem pensar. Nem Pedro, que era o que sempre se dava mal, estava na lista. Fala aqui do versículo 25. Imediatamente a jovem apressou-se e apresentasse ao rei com o pedido, desejo que me des agora a cabeça de João Batista num prato. O rei então fica aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido da jovem. Tipo assim, ficou sóbrio na hora. Falou, agora lascou. 27. Assim enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João Batista. O evangelho da prosperidade não deu para o nosso profeta. Ele pagou o preço da sua lealdade e da mensagem de Jesus Cristo. Versículo 28. E trouxe a sua cabeça num prato, e ele a entregou à jovem, e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo. De toda a tensão, de toda a tristeza, de toda coisa, é lindo pensar que, tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram. Imagina a comoção de alguém que você estava seguindo com um apreço, com um respeito enorme, e aquela pessoa, ela é assassinada por uma mensagem. Eu fecho dizendo, gente, que isso acontece todos os dias, nos dias de hoje, gente. Se você procurar na missão Portas Abertas, você vai ver que o evangelho está sendo perseguido. O povo de Deus está sofrendo e padecendo. Meu pastor costumava dizer, você pode ser qualquer coisa, até você mencionar o nome de Jesus Cristo. A hora que você menciona o nome de Jesus Cristo, as coisas mudam. O rosto do pessoal muda. O coração das pessoas muda. E eu gostaria de chamar a nossa atenção, hoje talvez de um tom um pouquinho diferente, não de uma forma talvez introspectiva, ou pensar na gente como João Batista, ou na gente como... Não sei. Eu queria que a gente pensasse de quando uma parte do corpo padece, todo o corpo padece. E eu queria que a gente parasse por um instante, a gente orasse pela igreja perseguida. Eu queria que a gente pensasse nos nossos irmãos e as nossas irmãs que estão sofrendo por amor do mesmo nome que nós carregamos, o mesmo sobrenome. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos colocar de pé.